Muito bom dia a vocês que foram chegando por aqui enquanto orávamos. Fernandinha, muito bom dia. Minha sogra Clara Massaruti, presbítero Wagner, minha esposa também já está por aqui, também acompanhando a partir do trabalho. Agora são 7h18, hoje é dia 4 de março de 2021. E eu vou dando bom dia para todos vocês que estão chegando aqui. Buenos dias para quem habla espanhol. Good morning for everyone. God bless all. Deus abençoe todos vocês. Muito bom dia, minha gente. 4 de março, quinta-feira, são 7h18 da manhã aqui no Reino Unido, 4h18 da manhã no Brasil. Quero louvar a Deus mais uma vez por quem nos acompanha a partir do Brasil. Vamos meditar então, refletir uma porção bíblica. Nós estamos essa semana juntos, caminhando aqui no texto ou na carta de São Paulo à igreja em Filipos, o texto de Filipenses. Hoje nós vamos para o capítulo de número 4, Filipenses capítulo de número 4, a nossa leitura se dará entre os versos 4 e 9. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 9, a minha insistente fala permanece no sentido que procure anotar essa porção bíblica, procure fazer em um círculo, fazer uma anotação separada talvez na sua agenda de anotações, para que depois você possa eventualmente revisitar esse texto e aí absorver ou extrair do mesmo lições que eu não tenho dúvidas serão pré-determinantes para a sua caminhada cristã. Buenos dias, Tânia, sempre com nós outros aqui. A Tânia que faz parte do nosso Ministério Hispano. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Então, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler juntos a partir do verso de número 4. Ainda dá tempo de você compartilhar aí na sua rede social a nossa transmissão de hoje, tá bom? Isso nos auxilia, eu sempre reforço isso, a ter uma abrangência maior na nossa transmissão. Então, Filipenses capítulo 4, versos 4 ao 9, passo a ler. Eu estou lendo aqui um texto da Nova Versão Internacional, talvez uma palavra ou outra destoe do seu texto, mas não tenha dúvida, o sentido integral ou absoluto do texto bíblico é o mesmo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes ou os seus pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que tiver boa fama, se houver algo de excelente, ou proveitoso, ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Vamos ler mais uma vez esse texto aqui de forma bem rápida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou se houver algum proveito ou se é digno de louvor, pensem nessas coisas. Por fim, lê o verso 9. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém. Minha gente, eu disse para vocês no início da semana que eu sou um apreciador do texto de Filipenses. Para mim, dentre as 13 cartas paulinas, me é uma das preferidas, se não a preferida. Eu gosto muito do texto de Filipenses, essa carta que é considerada uma carta da prisão, tendo em vista Paulo escrevê-la enquanto na sua prisão, na sua primeira prisão em Roma, sua prisão domiciliar em Roma. Eu vou dando bom dia aqui também para o Samar. E hoje, então, pela manhã, eu quero compartilhar com vocês aqui, considerando os versos que lemos, vamos procurar extrair algumas coisas. É interessante sempre notar que Paulo está preso, ou seja, ele está recluso da sua liberdade. Não se é de esperar de alguém preso palavras de cunho motivacional ou palavras de ânimo. Pelo contrário, o indivíduo preso,
tolhido da sua liberdade, em geral, vai estar um tanto que desanimado, um tanto entristecido. Isso é o que se espera. Mas Paulo, ainda que preso, ele está aqui envolto em um espírito de alegria e ele está transmitindo ânimo para a igreja de Filipos, que havia lhe enviado emissários para ver qual era a sua situação em Roma. Então, no verso 4, ele está dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor. É interessante essa fala de Paulo. Ele está dizendo, em outras palavras, para a igreja de Filipos, e isso estendendo-se a nós nos dias atuais, que a nossa alegria precisa, deve estar baseada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Jesus deve ser a fonte da nossa alegria. Isso é interessante dizer, e eu pensava esta manhã, que na nossa vida existem muitas circunstâncias que eventualmente acontecem ou se estabelecem a fim de tirar, a fim de roubar a nossa alegria. É por isso a necessidade de nós colocarmos sempre a nossa satisfação em Cristo, colocarmos sempre a nossa satisfação no Senhor. Coisas nos trazem satisfação, Cristo nos traz realização. E há uma distinção muito grande nisso, eu vou repetir. Coisas nos trazem satisfação. Quando você adquire um bem, quando você conquista um desejo, ou quando você estabelece um projeto desejado, enfim, isso tudo nos traz satisfação em absoluto. Contudo, coisas, aquisição de coisas, a vivência de determinados sonhos nos traz satisfação. Cristo nos traz realização. Realização no sentido de que a alegria que ele transmite aos nossos corações, ela permanece apesar das circunstâncias adversas. Paulo está preso, mas está movido ou envolvido por um sentimento de alegria, abençoando aqueles que eventualmente estavam livres. Então, essa alegria só se é possível vivenciar quando nós outros estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu estou falando para você de uma alegria que sobrepuja ou que transcende circunstâncias ou dificuldades. E a nossa alegria, eu colocava aqui esta manhã na minha anotação pessoal, que a nossa alegria não seja baseada simplesmente no que temos, mas sobretudo no que somos, que a nossa alegria não seja baseada naquilo que nós possuímos, mas naquilo que nós somos. E o que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Então que nós possamos ter sempre em mente esse pensamento, essa convicção que nós outros somos filhos de Deus, e isso por si só vai transmitir alegria aos nossos corações. A alegria que as coisas nos geram, que situações nos geram, ela pode eventualmente desvanecer. Você pode ter um bem hoje, pode não ter amanhã. Você pode ter recursos hoje, pode, lamentavelmente, por uma série de circunstâncias, não possuir amanhã. Mas a alegria que vem de Cristo, ela é permanente. É por isso que Paulo é insistente nessa fala: alegrei-vos ou alegrai-vos sempre, ou seja, em todas as circunstâncias no Senhor. E ele volta a dizer: digo-vos mais uma vez, alegrem-se. Em outras palavras, ele está dizendo: animem-se, ponham a sua alegria em Cristo, coloquem sejam realizados em Cristo Jesus, em outras palavras. Aí vamos adiante aqui, no verso de número 5, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, ou seja a vossa amabilidade, noutra versão, conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa bondade, a nossa amabilidade, ela deve ser manifestada. Eu tenho dito aqui essa semana, todas as vezes que nós manifestamos amor, nós definimos, ou melhor, nós demonstramos ao mundo qual é o nosso caráter, quem nós somos em Cristo Jesus. Então é interessante perceber, verificar, avaliar que o que nos define enquanto servos de Cristo Jesus é a nossa capacidade de amar os outros, amar mesmo aqueles que são nossos inimigos, mesmo aqueles que nos perseguem. Essa postura de amor ao próximo, essa postura de entrega ao próximo, quando manifestada, ela define, ela confirma que nós outros somos o que nós outros somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, no verso posterior, aqui está inclusive o meu destaque, ele está dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Minha gente,
A Organização Mundial de Saúde e outros órgãos que estudam essa matéria definem que a ansiedade é um dos males do século. Nós vivemos em um tempo onde existem milhares de pessoas sofrendo de transtornos agudos de ansiedade. A palavra ansiedade, eu já mencionei aqui outras vezes, na sua expressão original, ela significa literalmente asfixia da alma. E por que das ansiedades? O aceleramento do mundo em que nós vivemos, as pressões sociais, onde as pessoas precisam o tempo todo demonstrar alguma coisa, ter alguma coisa para serem alguém no espectro social, tudo isso provoca nas pessoas um alto índice de ansiedade, que por vezes conduz à depressão, que por vezes conduz a atos extremados como o suicídio, enfim, e outros tantos males, outras tantas fobias. A ansiedade é um problema real, sério e grave que tem acometido muitas pessoas. E Paulo já está escrevendo sobre ansiedade há 2000 anos atrás. Ele está falando sobre a seriedade disso. É interessante perceber que os estudiosos definem pelo menos dois tipos de ansiedade. Existem as ansiedades que são de causas endógenas, ou seja, o indivíduo que ele é ansioso na perspectiva de transmissão genética. Ele herda ou herdou dos seus pais um nível de ansiedade. Essas são as endógenas. E aí é interessante perceber com isso que a ansiedade, de certa forma, ela é transmissível. Um indivíduo que é extremamente ansioso, em geral, ele transmite isso para a sua prole, transmite isso para os seus filhos. Essas são as ansiedades de caráter endógeno. Mas há também a ansiedade de caráter exógeno. Essas são provocadas por alguém que sofre algum trauma, por alguém que sofreu alguma perca ou perda bastante pontual, por alguém que está sofrendo um sofrimento, seja na perspectiva familiar, na perspectiva profissional. Tudo isso são fatores que geram ansiedade na perspectiva exógena. Mas seja endógena ou exógena, Paulo está dizendo o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Não se permitam ser reféns da ansiedade. Não se permita serem presos pela ansiedade, porque de certa forma a ansiedade é uma espécie de prisão que te impede de caminhar. Ela te tira as condições, o desejo de prosseguir adiante. Aí talvez alguém pergunte: mas como então vencer a ansiedade? Eu sei que é um problema, eu sei que é algo que faz mal, eu sei que é algo que traz sofrimento, eu sei que é algo que lesa, que dilacera a alma, eu sei que é algo que provoca malefícios diversos, mas como vencer isso? Ele oferta no mesmo texto a receita. Veja, não andem ansiosos por coisa alguma, antes disso, ou pelo contrário, apresentem as vossas demandas, apresentem os vossos pedidos a Deus. Noutras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que o antídoto para a ansiedade é uma vida de oração, é a nossa capacidade de colocarmos diante de Deus as nossas demandas, as nossas preocupações, porque a ansiedade, se a gente fosse definir de forma muito simplista, muito razoável, eu diria que a ansiedade é a excessiva preocupação em relação àquilo que se dará no futuro. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: não se martirize com aquilo que ainda não aconteceu. Coloque as suas ansiedades, coloque as suas preocupações nas mãos do Senhor e desenvolva a capacidade de confiar que Ele pode, que Ele tem poder para resolver os seus problemas, sejam eles quais forem. E aí me permita o parêntese nessa manhã: não se permita estar algemado pela ansiedade, mas coloque as suas causas, as suas questões, exponham elas diante de Deus e acredite, confie que Ele é um Deus amoroso, maravilhoso, que está todo o tempo posicionado para nos ajudar e nos fortalecer diante das nossas preocupações. Noutras palavras, é isso que o apóstolo está dizendo aqui: orem e sejam gratos, porque a ideia do texto também aqui é oração e gratidão. Ele diz assim: coloquem as suas necessidades diante de Deus em oração de súplica e de gratidão. À medida que nós oramos e somos gratos, então nós vencemos a ansiedade. Quantas pessoas mundo afora sendo literalmente perturbadas, massacradas pela ansiedade, mas nós
outros sabemos que em Cristo Jesus, que no Senhor, nós temos resposta para as nossas causas, nós temos resposta para as nossas demandas. Talvez você está me ouvindo agora, envolto por sofrimento, envolto por preocupações, e essas preocupações se dão porque você não tem controle do futuro, não sabe o que vai acontecer. Isso tem te martirizado. Meu irmão, minha irmã, entregue as suas questões nas mãos do Senhor, confie, Ele sabe e Ele tem o controle de todas as coisas. E é interessante perceber o que Paulo vai dizer a posterior aqui no verso de número 7, à medida que nós entregamos as nossas preocupações, à medida que há força em nós para nós entregarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas nas mãos do Senhor, a paz de Deus, olha que maravilha, a paz de Deus que ultrapassa, que excede todo entendimento, se estabelece sobre nós. Existe uma paz que é gerada nos nossos corações. Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente acorda atribulado, preocupado, chateado, tem problema para resolver, tem dificuldade para enfrentar, tem coisas acontecendo em casa, tem restrições, aí a gente dobra os joelhos, a gente fala com Deus e eventualmente quando nós nos levantamos, nós somos tomados por uma paz, por uma graça. Não é que os problemas deixaram de existir, eles continuam existindo, mas há uma paz que é inexplicável, que envolve o seu coração, lhe dando de certa forma a convicção que por mais que os problemas existam, por mais que as dificuldades existam, Deus permanece com você, Deus permanece ao nosso lado. Isso é, minha gente, maravilhoso. Essa convicção que Deus está do nosso lado, ela se estabelece quando nós oramos. É por isso que Paulo está dizendo, está ansioso, de forma simplista, está ansioso, está preocupado, ore a Deus. E quando você orar, você vai compreender e descobrir que Ele está do seu lado. E quando você compreender e descobrir que Ele está do seu lado, você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. O conceito genérico de paz é a ausência de guerra. Mas a paz proposta nesse texto é uma paz que se estabelece mesmo em meio à guerra. Então a ideia normal, genérica de paz é a ausência de guerra. Quando é que um país está em paz? Quando esse país não tem guerra. Quando é que alguém está em paz? Quando ele não tem dívidas, quando ele não tem problemas financeiros, quando ele está com saúde, quando está tudo bem com a sua família, então esse indivíduo está em paz, ele está em tranquilidade. Mas qual que é a paz proposta na Bíblia? É uma paz que se estabelece quando o dinheiro não é o suficiente, quando o problema está batendo na porta, quando eventualmente a enfermidade chega, quando eventualmente você não tem certeza do que vai acontecer amanhã ou depois, mas você está em paz. É essa paz que Paulo está falando. Por que é uma paz que ultrapassa todo entendimento? Porque alguém está olhando do outro lado da rua e dizendo assim, mas você está desempregado, você não sabe o que vai acontecer amanhã, e você me parece tão tranquilo. Como é que é possível você estar tranquilo vivenciando tudo que você está vivenciando? Como é possível você estar nessa posição de paz, de tranquilidade, sendo que você está com um problema em casa, sendo que você tem situações financeiras para serem resolvidas, você tem problemas para ser... Como é que você pode estar dessa maneira? Essa é a paz que Paulo está falando, a paz que ultrapassa, a paz que não tem-se como dimensionar, explicar, definir, porque ela não se estabelece externamente, ela se estabelece dentro da gente, ela não é baseada no que está à nossa volta, mas ela é baseada naquilo que se estabelece no nosso coração e na nossa alma. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Eu me recordo agora de uma história, diz-se que houve um concurso anos atrás e a proposta do concurso era que os pintores participantes pudessem pintar uma tela que definisse o que é paz. Então haviam ali muitos pintores fazendo ou participando desse concurso. Teve alguns que desenharam belas paisagens, com águas tranquilas, com pássaros voando. Outros desenharam uma pequena casa no meio de um lugar ermo, rodeado de uma bela vegetação. E todos eles definiam esses cenários como cenários de paz, de tranquilidade. Outros desenharam a bandeira de dois países inimigos, com a palavra paz escrito em letras garrafais no meio, definindo o que seria a perspectiva de paz. Outros pintaram dois líderes mundiais aversos uns aos outros, apertando as mãos, considerando a conciliação de ambos como um gesto de paz. Em absoluto, todas essas pinturas,
era uma representação de paz no sentido genérico da expressão, no sentido geral da expressão. Contudo, para a surpresa de todos os pintores, o quadro que venceu esse concurso foi um quadro de um pintor que pintou um céu como que num dia chuvoso, haviam raios pelo ar, não parecia nada estar tranquilo. Ele havia pintado um pequeno rio, um rio, e esse rio estava agitado. Aquele quadro, à primeira vista, não parecia demonstrar um cenário de paz, pelo contrário, um cenário de turbulência, um cenário de dificuldade, um céu escurecido, pronto para chover, com raios caindo, uma água agitada, e ele pinta uma cachoeira. Contudo, atrás da cachoeira havia uma rocha, e dentro dessa rocha havia uma mamãe ave, uma mamãe pássaro, se assim posso dizer, e 2 ou 3 pintainhos, e eles estavam ali. Ou seja, por que aquele quadro ganhou? Olha, ele pinta um cenário adverso, mas existe dentro de uma rocha uma família de passarinhos que, no obstante tudo que está acontecendo lá fora, eles estão seguros. Esse quadro ganhou. E essa é a nossa realidade. No obstante a pandemia, no obstante os problemas econômicos, no obstante tudo que nos ocorre à nossa volta, nós temos destacado muito a pandemia, mas sem a pandemia já existem problemas de toda sorte nos cercando. Mas sabe qual que é a nossa diferença? Nós estamos na rocha que é Cristo. Ele é a nossa segurança, e é em razão disso que nós temos paz. É o que diz Salmo 91, verso 1. Aquele que se esconde, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Noutras palavras, seria: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente terá paz, terá descanso. A nossa paz não é baseada naquilo que está à nossa volta. A nossa paz está baseada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Permita-me ler aqui com vocês, ainda que de forma rápida, o texto de São Mateus, capítulo de número 6, dos versos 25 ao 34. Olha o que diz esse texto. Palavras de Jesus para nós outros esta manhã. Mateus capítulo 6 e o verso 25 a seguir. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves no céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Veja agora o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe como eu definiria ou resumiria esses versos que lemos? Mateus capítulo 6, versos 25 ao verso 34. Minha gente, preocupação não resolve problema. Você ficar mais preocupado, você ficar mais agitado, você ficar ansioso, não vai fazer o seu problema sumir. Eu tenho dito sempre isso para as pessoas. Ah, pastor, porque eu estou muito preocupado, eu estou muito ansioso. Esse tipo de postura ou de posição não vai resolver o problema. Ele vai continuar aí. O Charles Spurgeon diz uma frase interessante. Ele diz assim, ó, a ansiedade não resolve... Desculpa, ele diz Charles Spurgeon, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento de amanhã, mas apenas a força de hoje. A ansiedade, as preocupações, elas não resolvem os problemas que nós temos para resolver. Pelo contrário, ela rouba a força para você resolver esses problemas. Então, meu irmão, meu querido, minha querida, confie no Senhor, coloque as suas dificuldades diante de Deus, busque ao Senhor, Ele vai te dar graça e você vai vencer todas essas dificuldades em nome de Jesus. Eu ministro sobre vocês que nos acompanham nessa manhã a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, que ela guarde os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Volto a dizer, a ansiedade não resolve o contrário, não resolve o problema. Pelo contrário,
ela o alimenta e o fortalece. Então, a ansiedade é alimento para problema. Quanto mais ansioso você está, quanto mais preocupado você está, mais fortalecido estará o seu problema. Agora, você quer diminuir o problema? Coloque a sua fé em Deus, posicione-se em oração e você vai ter graça para vencer, seja qual for a dificuldade. Agora vamos para o verso de número 8. Veja o que está dizendo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Sabe o que Paulo está falando aqui, minha gente? É para a gente ocupar a mente com coisas boas. É interessante isso, não é? Se você sabe que eu estava lendo uma pesquisa que diariamente estima-se que de 50 a 70 mil pensamentos percorrem a nossa mente. Olha que coisa incrível. Diariamente, de 50 a 70 mil pensamentos percorrem a nossa mente. Uma pesquisa feita pela Southern University dos Estados Unidos diz que nós outros temos diariamente pensamentos que equivalem a 174 jornais escritos, para você ver a atividade intensa que é na nossa mente diariamente. Junto com esses pensamentos, por vezes existem pensamentos nocivos, por vezes existem pensamentos ruins. Mesmo nós que servimos a Deus, volta e meia pensamentos que não são saudáveis, pensamentos que não são bons, rondam a nossa mente. Então, a ideia que se trata aqui no texto é uma ideia muito simples. Você quer pensar em coisas, você quer deixar de pensar em coisas ruins, você quer evitar com que pensamentos ruins ocupem a sua mente, encha a sua mente de coisa boa. Minha gente, eu tenho dito às vezes, tem gente que já começa vendo o dia, ouvindo conteúdos de cunho imoral, vendo notícias de extrema violência, vendo aquilo que talvez, aquilo que não é edificante, aquilo que não é produtivo, e a mente da pessoa já começa o dia toda defraudada, toda cheia de coisas ruins. Então, você quer ter uma mente saudável? Encha a sua mente com coisa boa. Comece o dia lendo a palavra, ouvindo uma boa canção de louvor a Deus, vendo um conteúdo que vai te fazer crescer enquanto indivíduo. Não necessariamente precisa ser um conteúdo de cunho devocional, mas um conteúdo que seja produtivo, um conteúdo que gere crescimento. Evite tumultuar ou encher a sua mente de pensamentos ou ficar alimentando a sua mente com pensamentos imorais, pensamentos violentos, pensamentos que são contrários à vontade de Deus, porque isso é nocivo e faz mal para a gente. Eu tenho dito que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós exercemos, primeiro nós pensamos. Você pensa, estabelece no coração, depois você pratica. É por isso a necessidade de nós termos cuidado com aquilo que nós pensamos. É Lutero que vai dizer o seguinte: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Ou seja, alguns pensamentos a gente não pode impedir que eles alcancem a nossa mente, mas a gente pode impedir que eles se estabeleçam, fazendo com que a posterior você venha cometer práticas que você eventualmente vai se arrepender. Então, minha gente, ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com coisas da parte de Deus, e dessa forma você vai evitar pensamentos ruins ou a nocividade de pensamentos que possam lhe comprometer. Por fim, no verso de número 9, o apóstolo está dizendo assim: o que aprenderam de mim e o que vocês receberam de mim, coloquem isso em prática. É interessante perceber essa fala de Paulo. Em outras palavras, o que ele está dizendo: minha gente, eu estou aqui ensinando uma porção de princípio para vocês, mas o ensino desses princípios ausentes da prática é ineficiente, não vai gerar resultado algum. Eu tenho dito isso desde a primeira série de devocionais. Mais do que ouvir, nós precisamos nos esforçar para colocarmos em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Não basta você ser um conhecedor das Escrituras na perspectiva textual. Você precisa colocar em prática. Não basta você saber eventualmente que orar é importante se você não ora. Não basta você saber que eventualmente é bom ocupar a mente com bons pensamentos, e daqui a pouco você vai estar vendo um monte de coisa que não deveria ver. Então, tem uma fé prática. A mudança, o crescimento, o desenvolvimento em Deus acontece na prática. Vamos parar de ser muito teóricos na perspectiva da fé. Vamos ser mais práticos. E assim a gente vai viver mudanças profundas em todas as áreas da nossa vida. Eu reforço essa manhã, que Deus guarde a sua mente e o seu coração. O mundo que a gente vive é um mundo repleto de preocupações. É um mundo que está o tempo todo meio que nos empurrando a uma postura de ansiedade, a uma postura de preocupação. E isso vai massacrando, isso vai minando a nossa alma.
mas exerça a sua fé, creia, há um Deus no céu no controle de todas as coisas. Há um Deus no céu que nos assegura que, por mais que hajam dificuldades, Ele vai nos conduzir a um lugar de paz e segurança. Que esta palavra possa permear o seu coração. Que Deus em Cristo possa te abençoar de uma forma muito especial. 2021, minha gente, é um ano de colheitas da parte de Deus. Eu sei que aí fora a gente está ouvindo alguém dizer assim, vai dar errado. Cliseide, muito bom dia, querida. Bom tê-la por aqui também. Que presente. Deus te abençoe. Eu sei que aí fora tem alguém dizendo assim, vai virar um caos. Eu sei que aí fora tem gente prevendo todo tipo de problemas possíveis. Mas nós não vivemos por previsões. Nós não as desconsideramos, mas nós acreditamos na revelação das Escrituras. E ela diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações quando nós depositarmos as nossas causas, os nossos dilemas nas mãos do Senhor. Nessa manhã, vamos juntos aqui nesse momento de oração, colocar diante de Deus todos os nossos dilemas. Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade? O que está te afligindo? O que está perturbando a sua alma? Talvez a sua fala tenha sido como a do salmista, né? Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas ou se perturbas dentro de mim? Porque tem disso que a gente sente literalmente, distante de qualquer drama, drama retórico, o que a gente sente é a nossa alma perturbada. Sabe aquela aflição, aquele nó no peito, que a gente não sabe de onde veio e que insiste em não sair de dentro da gente? Isso são resultados da ansiedade. Sabe aquela dificuldade, às vezes até de respirar, porque você está tão preocupado, está tão cheio de aflições, que você não consegue pensar em outra coisa senão no seu problema. E esse pensar o tempo todo no problema, esse demandar, o olhar o tempo todo das dificuldades, ele sublima, ele extrai a nossa capacidade de caminhar e de viver. Então hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, livre-se dessa carga, livre desse problema e o deposite nas mãos daquele que pode resolver. Seja ele qual for, familiar, profissional, emocional, matrimonial, seja lá o que for, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço por gente tão amável, tão querida, que nos acompanha mais esta manhã, esta quinta-feira, hoje que é dia 4 de março. Que a tua paz, a paz perfeita, a paz que excede todo o entendimento, em absoluto guarde os nossos corações. Que nenhuma preocupação, Senhor, seja ela qual for, roube a nossa alegria. Que, como mencionamos lá no início, a nossa alegria possa estar no Senhor. Que possamos sempre, always, alegrarmos-nos no Senhor. Que nós possamos compreender que não é pelo que temos, mas é pelo que somos que se manifesta a genuína satisfação, a genuína realização. Que nós possamos compreender que no Senhor nós não encontramos apenas satisfação, mas realização no sentido de completude de alegria. Ó Deus, que a tua graça seja sobre nós, que nós possamos manifestar amor nos ambientes em que nós estamos introduzidos, de modo a nós revelarmos através das nossas vidas aquilo que nós somos no Senhor. Ó Pai, livra-nos das muitas preocupações, que nós não sejamos reféns da ansiedade, mas que nós possamos, a exemplo daquilo que diz em Mateus capítulo 6, considerar que se o Senhor cuida dos pássaros, se o Senhor cuida da criação como um todo, quanto mais a nós, que somos tidos como coroas da criação, que nós possamos compreender que nós somos filhos, e se somos filhos, nós estamos debaixo da sua proteção e do seu favor. Que nós não venhamos, de certa forma, permitir com que os problemas minem a nossa força de lidarmos com as nossas questões existenciais. Abençoe cada um dos teus filhos, a casa dos teus filhos, de uma forma muito especial. Que a nossa mente possa ser tomada ou repleta de pensamentos bons, de coisas boas que venham da sua parte, de pensamentos que edifiquem. Guarda a nossa mente de pensamentos nocivos e tóxicos, ó Pai. E permita, sobretudo, colocarmos em prática a sua palavra, em nome de Jesus. Minha gente, buenos dias a todos. Agora são 7h52, muito bom dia. Eu quero deixar o meu abraço a todos vocês. 4 de março, quinta-feira. Deus te abençoe, reflita nessa palavra, faça depois a sua leitura pessoal. Nós vamos estar aqui amanhã, a partir das 7 da manhã, mais num encontro
e vai ser uma bênção. Muito bom dia, José Pataco, Tânia, Ana Paula, Patricinha, Fernandinha. Deus abençoe todos vocês que nos acompanham até aqui. O Bruno que está por aí também. Deixa eu ver quem mais. O Léo, a Cíntia, o Alberto, a Ju. Deus abençoe Maria. Todos vocês. Martinha Galante que chegou também. Irmã Bia. Que presente poder falar com cada um de vocês. Amanhã a gente tem celebração presencial. Deus te abençoe, querido Odete Baldê. Sua casa, sua família. Deus te favoreça. Amanhã a gente tem celebração. Amanhã não, minha gente, desculpa, sábado nós temos celebração presencial a partir das 8 da noite, também online. Se você desejar participar da celebração presencial, manda logo o seu nome. Eu acredito que talvez haja um ou outro lugar, tá bem? Então envia seu nome para que você possa participar conosco nesse sábado, tá bem, minha gente? Vamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Ele tem boas coisas para fazer por nós. Manda um monte de coraçãozinho. São 7h53, 4 de março. Olha, eu me despeço deixando um abração para vocês. Que essa quinta-feira seja extraordinária. Deus abençoe. Good morning, buenos dias, hasta pronto. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Um abraço, minha gente.